Meu nome é Erika Braga e eu sou do Ministério Mães que Oram. E eu recebi um convite da Flávia para poder trazer uma palavra de Deus para o seu coração. 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. E quando eu perguntei à Flávia qual seria o tema, ela falou que o tema seria livre e eu usei da minha liberdade para poder perguntar ao Espírito Santo de Deus qual é a palavra que ele gostaria que eu compartilhasse com você, que eu vivesse, que essa palavra também fosse para minha vida. E quando eu estava orando, eu não somente Deus falou comigo a palavra, mas ele me fez viver essa palavra, viver muito intensamente. E eu entendi os meus últimos dias, o porquê que eu vivi essa experiência, para hoje eu estar aqui compartilhando com você. Então, essa certeza encheu o meu coração. Nos próximos minutos, realmente abra o seu coração para você receber uma palavra direto do trono de Deus para a sua vida, para 12 meses de bênçãos que eu e você desejamos ter. E eu gostaria de agradecer a Flávia pela confiança e pelo convite. E o tema que eu escolhi é: suas escolhas formam o seu destino. Quando nós falamos de destino, nós estamos falando de futuro. E esse propósito que nós estamos vivendo, 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, são 12 meses que nós ainda iremos viver. Estamos falando de futuro, estamos falando de destino. E nós estamos sim clamando por esses 12 meses de bênçãos, mas nós temos que fazer escolhas para que realmente esses próximos 12 meses sejam meses de bênçãos. Mas como assim? Como que somos nós que formamos o nosso destino? Durante muito tempo mesmo da minha vida, eu pensava que nós não fazíamos escolhas e a gente não decidia o nosso destino, mas que nós íamos descobrindo o nosso destino à medida que nós caminhávamos. Muito tempo eu achei isso, que as minhas decisões e que elas não influenciavam tanto no nosso futuro. Tudo bem, a gente fala, o que nós plantamos hoje, nós colhemos amanhã, mas quando nós pensamos que decisões, elas realmente criam o nosso futuro, então ela cria a bênção de Deus para as nossas vidas. Mas como assim? Vamos olhar em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, fala isso de uma maneira bem clara para nós. Eu vou ler na nova versão, da versão Nova Bíblia Viva. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês de que lhes dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos possam viver. Tomem a decisão de amar o Senhor, o seu Deus, de ouvir a sua voz e de ficar junto a Ele, pois Ele é a sua vida e dará vida longa na terra que Ele prometeu dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó.
a escolha. Você terá que fazer escolhas para você ter realmente os 12 meses de bênçãos. Deus, eu usei da minha liberdade de escolher um tema, de perguntar a Deus o que Ele gostaria de compartilhar conosco, de falar conosco. E Deus aqui, Ele fala exatamente isso. Eu lhes dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Muitas vezes a bênção, ela bate na nossa porta, mas nós não a reconhecemos. O destino bate à nossa porta, mas nós não o reconhecemos, porque a maioria das vezes não é da forma com que nós imaginávamos que seria. Eu não sei você, mas nesse ano que passou, nesse ano que nós estamos findando de 2020, foi um ano sim muito difícil, mas foi um ano de muitas bênçãos espirituais. Nós crescemos mais em Deus. As famílias ficaram mais unidas. Aquelas que se proporam a se unir mais, teve muitas famílias também que decidiram que não iam se unir. Mas aquelas que decidiram se unir, as pessoas que decidiram buscar a Deus esse ano espiritualmente, para aqueles que decidiram buscar a Deus, foi um ano extraordinário, foi um ano de milagres. Então, muitas vezes, as bênçãos de Deus, ela não vem da forma com que nós imaginávamos. E ali, quando ela vem, a gente tem que escolher, perguntar a Deus e aclamar a Deus, para que nós possamos tomar a decisão certa. É nós que abrimos a porta para a bênção de Deus entrar. É nós quem decidimos como será o nosso destino e o nosso futuro. E são as escolhas que nós fazemos. O que a escolha faz nas nossas vidas? Ela desempenha um papel importante no cumprimento do destino. As nossas escolhas. E é interessante que as escolhas, a gente tem que fazer escolhas toda hora, a gente tem que fazer escolhas todo minuto, até o que você vai comer, qual estilo de vida você vai ter. Nós temos que fazer escolhas a todos os momentos. Mas existem sim escolhas que são cruciais para nós fazermos. Tem escolhas que são mais difíceis da gente tomar, decisões que nós temos que tomar, que são mais difíceis do que outras. E são as escolhas mais importantes e cruciais. Todas as vezes que nós temos que fazer e que tomar escolhas, fazer escolhas difíceis, são nos momentos mais complicados e mais difíceis que nós temos que fazer as decisões mais complicadas e mais difíceis de nós tomarmos. Vocês já perceberam? É no momento que nós estamos sendo pressionados, é no momento que nós estamos nos momentos mais complicados, é que nós temos que tomar as decisões mais difíceis e que realmente determinam o nosso futuro. O que é a escolha? A escolha é um ato de selecionar ou tomar uma decisão diante de duas ou mais possibilidades. Sempre. Até que fala nesse versículo que nós acabamos de ler. Ou você escolhe a vida ou você escolhe a morte.
Ou você escolhe a bênção ou você escolhe a maldição. Então a escolha sempre vai ter duas possibilidades para você decidir por elas. Ela também é o poder, o direito e a liberdade de escolher. Foi como eu comecei no vídeo. Eu comecei a falar no vídeo. Eu escolhi buscar a Deus para poder falar sobre um tema. Eu poderia ter simplesmente olhado em algum lugar, né, escolhido por mim. Mas eu escolhi orar e perguntar ao Espírito Santo de Deus o que o Senhor deseja que eu fale, o que o Senhor deseja, qual é a mensagem que o Senhor deseja trazer. Foi uma escolha, uma liberdade. Então eu usei dessa liberdade para poder escolher. E a escolha, ela é isso, ela é o poder, ela é o direito, porque Deus nos deu esse direito. Ou a liberdade de escolher. A escolha, ela é uma opção, mas aqui também fala de decisão. Tomem a decisão, no versículo 20, tomem a decisão de amar o Senhor, o seu Deus, e de ouvir a sua voz e de ficar junto dele. Uma decisão é uma escolha que você faz depois de pensar a respeito. Então nós vamos falar em poucos minutos, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai imprimir essa palavra no seu coração para todos os dias que você viver nesse próximo ano, você possa lembrar dessa palavra. Que quando você estiver diante de duas possibilidades, você possa fazer a melhor escolha. E como que você faz essa escolha? Como que você toma uma decisão? Ela é feita depois de você pensar a respeito das duas possibilidades que você tem. Uma decisão é uma determinação tomada após considerações. Nós temos que considerar as duas possibilidades. Eu tenho que analisar aquelas possibilidades que estão à minha frente para depois eu tomar uma decisão. Ela é uma conclusão e uma resolução alcançada após considerações. Isso é uma decisão. Nesse versículo fala tanto da escolha e da decisão, porque você tem que decidir a fazer a escolha certa. Na verdade, é em seus momentos de decisão que o seu destino é moldado. É no momento de decisão que você vai escolher se os seus meses, os seus 12 meses, se as suas semanas, se os seus dias vão ser de bênção ou de maldição. As escolhas fazem a diferença em nossas vidas. Fazer boas escolhas simples diariamente em nossas vidas pode levar a grandes realizações. Ou pode levar também a grandes tristezas e grandes momentos de lágrimas. O Senhor Deus, Ele nos deu a humanidade, Ele deu à humanidade, a cada um de nós, um belo presente na dignidade de nós fazermos a nossa escolha. E o que nós devemos aprender antes de tomarmos qualquer decisão? Eu vou falar 4 pontos, apenas 4 pontos, que vai te ajudar, como me ajudou, depois dessas experiências que eu passei, como me ajudou a analisar a como tomar uma decisão e como que elas realmente, elas criam o nosso destino. E às vezes, quase sempre, elas formam também os destinos daquelas pessoas que convivem conosco, daquelas pessoas que são o nosso cônjuge, os nossos filhos,
Uma decisão sua pode definir o destino de uma pessoa. O que devemos aprender então antes de tomarmos qualquer decisão? Número 1, ao tomar uma decisão, você deve começar com o coração e a mente de Deus. Antes de qualquer coisa, quando você está ali naquele momento difícil, ou então pequenas decisões do dia a dia, naquela hora você tem que ter em mente e no seu coração a mente de Deus. Tem um livro muito antigo, que eu li esse livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Se nós fizéssemos essa pergunta diariamente, os nossos dias seriam diferentes, os nossos relacionamentos seriam diferentes. Em meus passos, em meu lugar, o que Jesus faria agora? Basicamente é isso que nós temos que fazer. Começar com o coração e a mente de Deus para tomar qualquer decisão. Um exemplo disso é a serva de Naamã. A Bíblia nem cita o nome dessa menina, mas ela tomou uma decisão que mudou, transformou o destino de uma pessoa. Em 2 Reis, no capítulo 5, versículos 2 e 3. Que interessante. Que interessante isso. 2 Reis, capítulo 5, versículos 2 e 3. Essa menina, que a Bíblia nem ao menos cita o nome, ela tomou uma decisão, uma simples decisão, que transformou a vida de uma pessoa. Trouxe cura para uma pessoa. Capítulo 5, versículo 2. Numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros. No meio deles havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã para ser empregada da sua mulher. Um dia, a menina disse à sua patroa: Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele o curaria da lepra. Ela decidiu falar de um Deus que cura. Ela decidiu e mudou o destino de uma pessoa, transformou o destino de uma pessoa. Por sua vez, Naamã também decidiu ir ao profeta e ele decidiu se banhar no Rio Jordão. E ele decidiu obedecer. A princípio, ele não gostou. Mas mesmo ele não gostando do que o profeta disse a ele, mandou dizer a ele que era para se banhar no Rio Jordão, ele decidiu ir, decidiu obedecer e assim ele recebeu a cura. Número 2, o que nós devemos fazer antes de tomar decisão? Jejuar e orar. É muito pouco falado de jejum, mas é um tema para um outro vídeo, mas sim, jejuar e orar. A Bíblia nos convida. Jesus disse aos discípulos, quando jejuares. Então, o que Jesus quer dizer? Ele espera que eu e você usamos da prática do jejum. E o que o jejum faz? O jejum, ele não tem poder de fazer nada, mas ele nos conecta com aquele que é poderoso e que pode fazer muito por nós e que pode nos dar e nos abençoar e nos
presentear com o milagre que nós precisamos. O jejum deixa você sensível e ele te conecta a Deus. Então, antes de você tomar qualquer decisão, você deve jejuar e orar. Um exemplo disso é Esther. Esther e as suas servas e o povo judeu jejuaram e oraram por 3 dias. Havia um decreto de morte sobre o povo de Israel. Um decreto de morte, era decretado que eles iam morrer. Mas Esther resolveu orar, jejuar, se apresentar diante do rei. E ela mudou o decreto de morte para a vida. E Esther, o que ela conseguiu? Ela precisava conhecer o coração e a mente de Deus para saber qual atitude ela tomaria. Então ela conclamou um jejum, que é o que nós estamos fazendo aqui, clamando a Deus. Então, antes de tomar qualquer decisão, nesses próximos meses, nos próximos dias, jejue e ore. Nessa oração, pergunta: que situação Deus me chamou para poder resolver? O que Jesus faria no meu lugar? Que problemas Ele me ungiu para que eu pudesse resolver? Número 3, o que você deve fazer antes de tomar decisões? Considerar os seus valores. Os nossos valores impactam a nossa tomada de decisão. E o que são valores? Valores são algo em que acreditamos, tanto que orientam o nosso comportamento. Os valores que nós acreditamos, nos ajudam a determinar como pesamos as consequências de escolher uma opção ou outra. Quando nós temos uma possibilidade na nossa frente e vai muito contra os valores que nós acreditamos, não é a decisão que você tem que tomar. Para fazer as escolhas certas, nossos valores precisam estar alinhados com os valores de Deus. Quais são os valores de Deus? É a verdade, é o perdão, é o amor, é dar a outra face. Esses são os valores. É a humildade. Não é a gritaria, mas é a paz. Esses são os valores. Precisamos de sabedoria, de integridade e vontade para fazer as escolhas certas para nós mesmos e para aqueles que convivem conosco. E número 4, saber e considerar de acordo com os princípios do reino e não como o que é aceitável. Muitas vezes nós tomamos decisões com aquilo que é aceitável, mas não de acordo com os princípios do reino. Todas as decisões que nós temos que tomar na nossa vida têm que ser baseados de acordo com os princípios do reino. Os princípios. Eu vou dar um exemplo, que é um princípio e diferente de aceitável. Quando nós vamos dizimar na casa do Senhor, nós vamos tirar os 10% e nós vamos dizimar. Quando nós vamos ofertar, sempre vai ter nas nossas vidas alguma prioridade. Sempre vai ter algo urgente, importante.
Se a gente não fizer esse princípio da gente ofertar na casa de Deus, da gente dizimar, a gente vai chegar e vai falar assim: nossa, mas esse mês, com a pandemia, com isso, eu vou deixar para dar depois, quando as coisas melhorarem. Isso é aceitável, mas Deus vai entender, porque esse mês não entrou nada, Deus vai entender, entrou só pouco, Deus vai entender isso. Isso é aceitável, mas os princípios é que a prioridade é nós ofertarmos, dizimarmos e ofertarmos na casa do Senhor. São princípios. Hoje em dia, depois de tantas coisas que falam, porque o dízimo era no Velho Testamento, porque é no Novo Testamento, aqui nós temos que dizimar e ofertar. A Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. São decisões que às vezes nós tomamos de acordo com o que nós ouvimos e não de acordo com os princípios do reino, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Esse é um dos textos mais fortes, é o texto que eu vou compartilhar agora, Mateus capítulo 26, versículos 39 e 40, é um dos textos que toda vez que eu leio, vamos falar em cima disso, de acordo com os princípios do reino. Se você tomar esses cuidados, esses 4 cuidados, para você, antes de você tomar qualquer decisão, você pode ter a certeza que você vai ter 12 meses de muitas bênçãos. Muitas bênçãos. E Jesus, olha o que ele fala nesse texto. Gente, esse texto é muito forte. Mateus capítulo 26, versículos 39 e 40. 39 e 40. Jesus aqui, como eu falei com vocês, as piores decisões, as decisões mais difíceis, quase sempre nós temos que tomar nos momentos mais difíceis, mais esmagadores. Essas decisões que nós temos que tomar nesses momentos, observem, são elas que moldam o nosso destino. São elas que determinam se nós vamos ter bênção ou maldição. São elas que determinam se nós vamos ter morte ou a vida. Observem, e Jesus, ele teve um momento de tomar essa decisão. Versículos 39. Ele avançou um pouco, inclinou-se com o rosto no chão e orou. Meu Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Contudo, eu quero que seja feita a sua vontade e não a minha. É interessante isso, porque quando nós pensamos em Jesus, nós temos a tendência de pensar nele somente como Deus. Mas eu quero trazer agora algo para você. Jesus, ele veio aqui nessa terra 100% Deus e 100% homem. Jesus aqui estava na humanidade dele. E ele tomou uma das decisões mais difíceis. A vontade dele aqui não era cumprir os planos de Deus, a vontade humana dele. Mas ele seguiu esses passos. Ele teve Deus na mente dele o tempo inteiro, o Pai, porque o Pai era ele. Ele jejuou e ele orou. No versículo 40, fala assim, depois voltou aos 3 discípulos e o encontrou dormindo. Pedro
Perguntou ele: vocês não puderam ficar acordados comigo nem mesmo uma hora? Vigiem e orem. De outro modo, a tentação vencerá vocês, pois o espírito da verdade está disposto, mas o corpo é fraco. Mas o espírito, na verdade, está disposto, mas o corpo é fraco. Ele estava orando nessa hora para fazer a vontade de Deus, mas ele não queria. Ele fala assim: contudo que faça a sua vontade e não a minha. O que Jesus queria como homem é que passasse aquele cálice, que ele não vivesse aquilo. Mas nessa hora ele decidiu, e em nome de Jesus nós vamos decidir todos os dias desse novo ano que está na nossa frente, decidir a vontade de Deus para nós. Nós vamos decidir a buscar a Deus para fazermos as melhores escolhas da nossa vida, aquelas que realmente vão transformar o nosso destino, aquela que realmente vai trazer as bênçãos de Deus para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Quando a bênção de Deus vem, ela vem para todas as áreas e ela vem abundante. Porque quando Jesus passou pela cruz, quando ele venceu, quando ele tomou a melhor decisão, ele hoje está à destra de Deus Pai, num lugar de glória. É esse o desejo de Deus para nós. A escolha de Jesus, foi essa escolha de Jesus que transformou as nossas vidas, que fez com que você e eu tivéssemos aqui hoje. Foi a escolha de Jesus. A escolha dele ir para a cruz, dele fazer a vontade do Pai, ainda que aquela escolha não fosse glamourosa. Ainda que aquela escolha o doesse, ele escolhesse passar pela dor. Ele escolheu, tomando todos esses cuidados, escolhendo o princípio, pesando as consequências, escolhendo a vida, escolhendo a basear nos valores com qual ele acreditava. Estamos falando de Jesus, homem, que é a humanidade que nós vivemos nela. Então nós temos sim a capacidade de nós fazermos as melhores escolhas. A escolha de Jesus, de Esther, da serva de Naamã, seguiram uma estrada menos percorrida. Tanto que os discípulos que estavam ao lado de Jesus falaram assim: mestre, Pedro falava, não, é uma estrada que muitos não querem percorrer, mas que produziram grandes resultados e resultados significativos. São essas escolhas, nesses momentos, que vão determinar se nós realmente teremos os 12 meses de bênçãos. Deus nos deu a beleza da escolha para tomar decisões e explorar o potencial puro ao nosso redor. Devemos criar uma estrutura, escolhendo, e Deus soprará vida em nossas decisões. Eu creio nisso. Nossas vidas nada mais são do que o resultado das nossas escolhas coletivas que fizemos ao longo do caminho. O resultado do ano vivido que nós vivemos de 2020 são o resultado das escolhas que nós fizemos. Todos nós estamos vivendo uma pandemia, mas como nós escolhemos enfrentar isso, tem determinado a vida que nós estamos tendo.
Devemos assumir a responsabilidade por nossas escolhas e em vez de permitir que as outras pessoas e as circunstâncias moldem a nossa vida. Não podemos deixar que as circunstâncias determinem, façam escolhas por nós. Muitas vezes eu deixei isso. Hoje, não mais. Hoje eu determino, mas não deixo mais as circunstâncias determinar a vida que eu vou levar, a vida que eu estou levando. Tome uma atitude em relação ao seu próprio progresso, que na maioria das vezes é uma escolha justa e difícil. E infelizmente poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço para realizá-lo. Eu quero fazer uma oração por você, fazer uma oração por nós e clamar. Nós estamos nesses 12 dias de clamor e nós vamos clamar para tomarmos as melhores decisões, não as aceitáveis, mas as melhores, para que não somente tenhamos 12 meses de bênçãos, mas uma vida inteira de bênçãos e que essas bênçãos sejam derramadas através das nossas atitudes para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e para as gerações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. São 4 passos apenas para você pensar antes de tomar qualquer decisão. Sempre que for necessário, volte nesse vídeo. Fala, meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ter em mente para poder tomar a decisão correta que vai trazer bênçãos para a minha vida? Eu tenho e quero findar esse vídeo contando o que eu vivi nesses últimos 4 dias que eu resolvi compartilhar essa palavra com você. Eu tenho 29 anos de casada, eu casei muito nova, com 16 anos de idade. Eu tenho 2 filhos, um de 22 e um de 12. E eu sou casada há 29 anos, mas quando eu tinha 11 anos de casada, já conheci o Senhor Jesus. Eu não queria mais estar casada. Cheguei perto do meu marido e falei com ele que eu não queria estar mais com ele. E foi uma decisão muito que eu tomei, que eu não tive nada disso aqui em mente. E fiquei 1 ano separado. Meu filho mais velho estava com 6 anos na época. E depois de 1 ano, eu reconciliei com o Senhor Jesus e eu tomei uma outra decisão de pedir perdão ao meu marido e da gente formar nossa família de volta. E eu morava numa cidade e eu fui, esse final de semana já tem muitos anos que nós voltamos, reconstruímos a nossa família. E eu tenho outro filho agora também, o Caleb, com 12 anos já. E nós voltamos nós 4 nos lugares onde nós vivemos, e eu voltei na casa que eu tinha decidido que eu não queria mais. E na hora que eu cheguei ali, o meu filho mais velho contou uma experiência muito triste que ele teve. E naquela hora, eu falei assim, nossa, se eu não tivesse tomado aquela decisão, talvez muitas coisas de ruim teriam acontecido, meu filho não teria às vezes a marca desse tempo, dessas lembranças tristes. Mas aí na hora, Deus falou comigo também, esse mesmo Deus maravilhoso, você também pode escolher agora a não mais ter condenação para sua vida, porque lá na frente você fez outra escolha que definiu o seu destino, que você está hoje lutando pela sua família.
E hoje, né, foi que eu cheguei perto do meu filho e falei com ele, falei, filho, me perdoa por essa decisão tão horrível que eu tive. E eu quero que você olhe para a minha vida e que você se espelhe nela, que decisões formam o nosso destino. Hoje nós estamos aqui, hoje nós temos o Caleb, que é o meu filho mais novo, e vivo milagres de Deus todos os dias. E como que é bom fazer escolhas boas, escolhas para a eternidade. Como que eu agradeci a Deus por retornar para Ele e ter a oportunidade de fazer boas escolhas. Isso que eu queria compartilhar com você, e eu quero orar para que você escolha perdoar, escolha viver a vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Está aqui diante de você uma pessoa que fez uma época escolhas tão ruins, mas que também resolveu voltar. Eu não sei a sua vida, se você às vezes fez uma escolha que trouxe tristeza, que trouxe, não fique nesse lugar de condenação. Você tem a oportunidade de fazer escolhas todos os dias. Deus nos dá essa oportunidade quando nós olhamos para a cruz. A cruz é a chance, ela é a nossa oportunidade. Então olhe para a cruz e comece. Ela é um novo e vivo caminho todos os dias. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer por essa oportunidade. Pai, eu quero te louvar, ó Deus, por essa oportunidade que eu tive de compartilhar aqui a palavra do Senhor a cada um de nós, que aonde esse vídeo chegar, que cada família, Senhor Deus, que cada pessoa que ouvir, ó Pai, possa em nome de Jesus fazer as melhores escolhas. Estamos aqui nesse propósito, 12 dias de clamor, e nós clamamos agora para que nós sempre possamos fazer a escolha correta. Isso é possível, porque o Senhor nos garante isso. Aqui está escrito, Deus, na Tua palavra, que nós temos que decidir buscar ao Senhor e Te amar. Senhor, eu te peço agora que cada um de nós possamos decidir a Te amar, Senhor, a decidir colocar o Senhor em primeiro lugar, Senhor, em nome de Jesus, para que todas as outras decisões que nós temos que tomar, sejam elas abençoadas por Ti. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada mês desse ano, cada dia desse ano novo, cada hora desse ano novo, a cada momento, Senhor, que nós temos que fazer escolhas. Senhor Deus, nesse momento que nós temos que fazer escolhas, tem anjos e demônios ali, esperando para ver qual escolhas nós estamos tomando. Senhor, e eu te peço que nessas horas o nosso espírito possa ser sensível, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, nós agora fechamos todas as brechas da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, para que Satanás não possa encontrar vantagem. Senhor, toma as mentes agora, Senhor Deus, toma as nossas mentes. Nós queremos, Senhor Deus, e pedimos nesse clamor desse dia que as nossas mentes possam ser cativos à obediência do Senhor. Prende as nossas mentes agora a obediência do Senhor. Nós queremos ter a mente de Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço agora restauração pelos lares. Eu te peço agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, que haja perdão, Senhor Deus, nos relacionamentos, que haja, Senhor Deus, decisão, ó Pai, de perdoar e de receber perdão, que haja, Senhor Deus, decisão, ó Pai, em nome de Jesus, certa para aquelas pessoas que estão orando pelos negócios, pelas finanças. Senhor, eu te peço agora decisões corretas, ó Deus. Sendo decisões corretas de hábitos, Senhor Deus, hábitos alimentares, hábitos espirituais. Nós precisamos, Senhor Deus, de tomar a decisão, Senhor, a cada dia na nossa vida, de cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual. E muitas vezes, como está escrito aqui, como o Senhor Jesus disse,
Senhor Deus, na tua palavra, Pai, que a nossa carne ela é fraca, mas o Espírito está pronto. Senhor Deus, nós te pedimos que o nosso Espírito possa estar pronto, sempre pronto. Queremos alimentar o nosso Espírito, que possa ser um ano, Senhor, sobrenatural, um ano de graça, um ano de ousadia, um ano de vitória, um ano de conquista, Senhor, um ano de boas decisões, assim como Caleb e Josué decidiram, Senhor, decidiram obedecer, decidiram e assim eles possuíram a terra, foram os únicos que entraram na terra pela obediência, pela dedicação, e nós queremos, ó Deus, possuir todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, tomando as melhores decisões. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu vejo muitas pessoas, Pai, ouvindo esse vídeo, muitos filhos teus, ó Deus, tomando decisões agora e escolhendo os caminhos que o Senhor tem para eles. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e esse é o nosso clamor desse dia, por decisões certas para que os nossos dias, para que os nossos meses, as nossas semanas, os nossos dias e o nosso ano seja de bênçãos da parte do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada pela confiança, Flávia. Eu espero que essa palavra abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo. Deus abençoe.